primeiro culto de domingo do ano, irmãos. Então, eu queria que a gente pudesse ouvir o coral também, louvar. E é uma bênção a gente poder contar com tantos irmãos. Até hoje, a querida Euseni também veio aqui. Minha gratidão também de coração para ela. Está aqui, mando um beijão para ela. E sempre a gratidão ao pastor Estevão, por sempre nos ceder também, o Moisés. A gente já tem sempre feito essa referência, porque é uma bênção a gente poder contar com amigos e fazer o melhor para o Senhor. Mas boa noite para você. Eu vou repetir de novo, eu devia ter dito já no início, né? Boa noite para você. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sei que hoje, como primeira mensagem, eu tinha muita coisa que vem ao coração da gente. Geralmente a gente usa o mês de janeiro para fazer referência àquilo que nós atribuímos de valor para a nossa igreja local. E nosso slogan é: somos mais que uma igreja, somos uma família. Hoje também culto de ceia. E muitos irmãos também viajando, né? Alguns estão veraneando, outros estão em outros estados mesmo. Tem gente aproveitando as férias. Então a gente vê algumas cadeiras vazias, sente falta de alguns queridos, mas outras pessoas também nos visitando, o que é muito salutar, muito importante para nós. Hoje já quero dar um beijo para a Nandinha, que vocês venham dando beijo sempre de longe ali. Hoje ela está aqui na frente. Aliás, de Nanda tem a Nanda também, vovô Geraldo, vovô Rose. Então, feliz. Cadê? Ela estava correndo por aqui com um fonezinho especial dela. Foi para a salinha. Ah, não, chegou ali, ó, também de novo. E vovô Geraldo e vovô Rose estão muito felizes. A gente já ouviu tanto falar de Ananda, Ananda, Ananda. Hoje também é aniversário de Nanda, né? Também, de Léo, do pessoal ali. Então, são muitas Nandas hoje. E eu não podia deixar de mencionar todas as Nandas, Anandas. Queridos, eu senti o desejo no meu coração de trabalhar um texto que já é tão conhecido. Em janeiro passado, também preguei em cima desse texto. E hoje quero fazer outras reflexões, porque a palavra do Senhor é assim, ela é rica, ela nos tem sempre muito a ensinar. E os 40 e poucos minutos da mensagem ficam curtos se a gente for tentar tirar todas as lições possíveis. Sempre seleciono 3 lições, os irmãos já conhecem, para que fique bem fixo na mente, fique muito claro aquilo que a gente está trabalhando. Mas hoje o nosso tema é agregando valor à família. Você pode repetir comigo? Agregando valor à família. Tantos textos base, por exemplo, como Gênesis 2, 24, que a gente aprende: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto tão repetido, né? A gente prega sobre o valor da emancipação, né, de um casal, de se desligar dos pais. Falei sobre isso aqui já. E se unir formando uma nova família. Recentemente, em minha casa, já aconteceu esse final de ano 2 vezes isso. Está aqui 2 casais novos. Fique em pé aí, gente. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Hoje é o dia da família. Vamos celebrar a família. Vitão e Ju, Camila e Pedro. Vai, fica em pé. Vamos lá. O pessoal vendo. Gente casada. E Lucas vou deixar sentado por enquanto, né? Até porque Cícero está de plantão nesse momento. Está podendo nem me ver. Mas esse ano também vai estar constituindo a família dele. Olha que coisa, eu não sei nem o que é que se sinta alegria ou se angústia nesse mesmo tempo. A família deles, né? Meu Deus, é a minha família também, mas vocês entenderam. E, gente, eu sei o seguinte, tem algum tempo que a gente vê o mundo se perdendo.
os valores da família se escorrendo, na verdade, por uma sociedade bem complicada. Nós comentávamos ontem com alguns amigos, eu e Patrícia, a gente vendo como as pessoas estão ainda, né, nessa ideia. Quando a gente lembra de alguém, sabe, fulano que era casado, era casado com Beltrana, mas já não é mais, já com outra pessoa. E quando você conhece as duas pessoas que se uniram no segundo, ou no terceiro, ou no quarto casamento, aí você fica um pouco confuso. Claro que a gente trabalha isso com muita tranquilidade, porque o mundo tem um fluxo que a gente às vezes não dá conta, mas inclusive chega dentro da nossa igreja. A gente tenta abordar da melhor forma possível para que a gente dê um encaminhamento melhor. A vida tem uma dinâmica que às vezes a gente não espera, né? Mas o que falar para uma família? O que falar hoje que pudesse trazer algo importante e não ser dispensável para nós, mas que eu não ficasse repetitivo para os irmãos? Eu queria começar a mensagem no modo especial para vocês. Então, vamos a Gênesis capítulo 12, o verso 1 a 5, um texto bem conhecido, mas eu creio que as lições serão importantes para agregar valor para a nossa família. Gênesis 12, de 1 a 5. Olha, a gente vai ter então a tela para acompanhar. Para agradecer ao SEI o esforço. Lidar hoje com o culto, eu me lembro da vez que estive na África, né, no ano passado, com o pastor Mário, e como a gente participou de um culto numa tribo. Não tinha nada, irmãos, não tem nada, não tem som, não tem nada. Ela tinha uma bateria, né, mano? Tinha uma bateria, uma pessoa tocando bateria, sem nenhum outro instrumento, bateria. E a gente fica pensando como a gente às vezes depende da tecnologia, né? Mas cultuar a Deus é com o coração, irmãos. A gente não precisa de nada disso. Isso são recursos para nos ajudar, para nos trazer coisas importantes para você que está sentado aí, ouvir melhor, ter um ar-condicionado que ambienta melhor. Tudo que a gente puder fazer de melhor, a gente vai fazer. Mas o nosso culto não depende de nada disso, amém? A gente cultua a Deus com o nosso coração, fazendo o melhor, fazendo de coração para Deus. Então, que bom que a gente tem hoje o texto ali. Gênesis 12, de 1 a 5. Leia comigo então. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Só uma explicação, aqui aparece no texto Abrão e Sarai. A gente sabe que se você continua a ler, os nomes vão ser trocados para Abraão e Sara. Então, vamos já chamar nesse outro modo. E você pode continuar lendo Gênesis. Aliás, vou falar sobre isso no final do culto. A gente vai ter nossa leitura mais uma vez esse ano. Deixei para começar quarta-feira, para que você não perdesse essa empolgação. Geralmente, os primeiros dias do ano, muita gente perde esse trâmite. Aí, quando vai começar, e já diz: oh, meu Deus do céu, eu já estou atrasado, vou começar já atrasado. Não, você não vai estar atrasado. Deixei para começar quarta-feira, para você começar empolgado com a gente na bênção. Amém? Mas vamos ter mais uma oração rápida. Feche seu olho e peça a Deus, por favor,
para que Ele fale com você. Sabe por quê? Porque só Ele pode tocar lá no íntimo do nosso coração, para de fato fazer uma mudança que todos nós precisamos. Que de alguma maneira, alguma palavra, alguma frase, um toque do Espírito possa fazer uma mudança na sua vida hoje. Amém? Ore ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua igreja hoje aqui reunida. Obrigado, Deus, pelo privilégio, primeiro domingo do ano, estarmos aqui para prestar adoração ao Senhor, para participar com os irmãos em comunidade, vivendo experiência de ouvir a tua palavra e sentir o teu toque. Deus, faz isso hoje, toca-nos, transforma-nos. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu lembro que vi uma loja famosa, não vou dizer o nome porque eu não estou ganhando nada dela, nem diria, né? Mas dobrar o valor dos seus produtos. Perguntei a alguém a razão e a resposta é: aquela marca fez um contrato com Gisele Bündchen. Foi agregado um valor a ela. Aí foi, acho que é a primeira vez que eu vi essa ideia de agregar valor. Agregar valor, achei interessante a frase, guardei aquilo. Ou seja, a marca ficou valendo mais. A marca ficou mais interessante. A marca ficou até mais cara mesmo. Quando eu penso em agregar valor à família, o que quero dizer hoje é que há coisas na palavra de Deus que, se você colocar em prática, vai trazer a sua família para um nível mais interessante. Vai agregar valor à sua vida prática. Não só dentro da sua casa, mas na sua vida pessoal. E pensando nisso, e no texto que lemos, eu quero trazer 3 valores que você pode agregar. E o primeiro deles é um conselho, que eu vou desmembrar um pouco ele aqui. Mas é o conselho para você ser um agregador. Ele está inerente ao próprio termo que eu já estou usando no tema, agregar valor. Mas seja um agregador. Diga isso para quem está do seu lado, olha. Seja um agregador. Traga mais valor. Em que você pode ser um agregador? Em tantas coisas, eu selecionei 4 delas. Agregue à sua vida, à sua família, valor quando você toma boas decisões. Sabe, há decisões, por exemplo, de obedecer a Deus, de seguir o bem, de sair da companhia de gente que só te atrapalha e que não te faz cumprir o teu propósito em Deus. Tomar boas decisões agrega um valor à sua vida, agrega um valor à sua família. Mude para melhor, decida hoje ser um agregador e tomar boas decisões. Traga isso para a sua vida. Junte isso. Abraão é esse exemplo fantástico de rompimento de uma vida que não levaria para sonhos inimagináveis. O texto que nós lemos é esse rompimento na vida de um homem. É alguém que foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus, e a voz dizia: olha, Abraão, sai da tua tenda, da tua terra, sai daí de onde você está, da tua parentela, dos teus parentes, dessa tua vida. Sai de tudo isso e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E ele toma essa decisão. Você leu comigo. Você sabe da história. Então,
obedecer a voz de Deus, obedecer o comando de Deus e tomar boas decisões, ou seja, a própria obediência à palavra é uma boa decisão que você toma diariamente. E é interessante porque você pode caminhar nessa linha de obedecer a Deus e muita coisa ficar ali sem fazer muita diferença visível, mas elas estão lá. E é tanto que quando você tropeça, desobedece a Deus, isso pode gerar um caos na sua vida, uma angústia sem fim, até você se consertar, até ter a oportunidade de mudar. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que eu vou te mostrar. Abraão tomou uma decisão, e não só com sua família. Há decisões que nós tomamos em família. Então agregue esse valor à sua família. Tome boas decisões, marido, mulher, juntos, conversando, dizendo: esse ano nós vamos fazer o quê? Nós vamos caminhar em que direção? Há decisões importantes. Eu posso falar de várias aqui. Decisões de liquidar problemas financeiros, decisões de crescer espiritualmente, decisões de ter um filho, de crescer profissionalmente, ajudar um ao outro, fazer coisas que são importantes, ou de dizer: não, esse não é o momento, vamos fazer depois. Boas decisões, pensadas, oradas, conversadas com Deus. Agregue este valor à sua casa, à sua família, de tomar boas decisões em família. Sabe o que você pode agregar também? Seja um agregador de pessoas em sua vida que valham a pena. Não só boas decisões, mas agregar à sua vida pessoas que valham a pena você conviver. Sabe, pessoas que você olha e diz assim: meu Deus, eu queria ser mais próximo de fulano. Eu acho que ele tem muito para me fazer crescer. Isso não é um pensamento egoísta, não é. Esse é um pensamento visionário. Alguém já disse que você é o produto, e eu não concordo 100% com isso, mas isso tem uma influência. Você é o produto das 5 pessoas que você mais convive. Não é que isso seja verdade, mas de algum modo isso pode nos influenciar sim. Não que seja a única dependência, a única via, mas comece a conviver com quem te bota para cima, com quem te estimula a você crescer, a você malhar, a você ter a sua vida devocional, a você, conseguir fazer algo para Deus, viver por propósito. Comece a conviver com pessoas que te coloquem para cima, para frente. Isso vai fazer um efeito na sua vida. Então agregue pessoas que valham a pena na sua vida. E não estou dizendo aqui, não me entenda mal, que você deve desprezar as pessoas, as outras, que você pode ensinar. Não, aproveite o tempo para influenciar também. Mas há pessoas e há momentos que você pode escolher para poder você crescer, para que você alcance os propósitos de Deus na sua vida. Pessoas que vão lhe ajudar nisso, que vão somar com você, que vão te desafiar, que vão te levantar quando você cair, que vão lutar contigo. Sabe, eu me lembro mais na frente, se você ler, Abraão vai ter a notícia que Ló, o seu sobrinho, ele foi preso. Teve uma guerra dos 4 reis contra 5 reis, que é Dalaomer, o nome de um dos principais lá. E nessa luta lá por Sodoma e Gomorra, tinha alguns territórios acontecendo a luta, Ló vai preso. E olha só, Abraão pega 318 homens nascidos na sua casa. Puxa vida, um homem que saiu com a esposa, com o sobrinho e com alguns homens ali que ele agregou em Harã. Olha mesmo, ele já agregou em Harã. Agora em sua vida ele já tem 318 soldados valentes do grupo que Abraão agregou.
e vão lá e conseguem resgatar Ló com todos os seus pertences e influenciar positivamente pessoas que chegaram à vida. Gênesis 14, verso 14 a 16, descreve esses detalhes. Como é importante você entender que conviver com pessoas que lhe põem para cima, sabe, quando você abre, que isso é importante demais, quando você abre um pequeno grupo na sua casa, você pode favorecer a vida de muita gente, como você pode ser abençoado. Que importância de você se unir em comunidade, e você em família estar junto, sabe, um agregado importante, seja um agregador da função de abençoar. Agregue essa função à sua vida, de ser alguém que abençoa. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso foi agregado à vida de Abraão. Que importância tremenda. Você ser uma referência de uma bênção. Ah, fulano, fulana, pense numa família abençoada. Será que você já ouviu isso? Ou você ouviu o contrário? Vixe, é aquela família que vem aqui agora. Aquela família está na tua igreja, pastor? Eu já ouvi isso. É lamentável, né? Quando alguém diz uma coisa assim, ou quando alguém diz algo positivo, e você, puxa, que coisa boa. Quer dizer que tem alguém fazendo diferença na vida de outra pessoa, e algo importante. Agregue essa ideia de abençoar, essa função de ser uma bênção para a vida das pessoas. Seja um agregador. Agregue boas decisões, agregue pessoas que valham a pena, mas agregue também a função de abençoar. Só mais uma coisa aqui, nesse primeiro ponto. Agregue também a ideia da unidade da família. Unidade. Tenha isso muito forte dentro de você, sabe? Fazer almoço no domingo dá muito trabalho. Talvez alguém já pôde passar isso na cabeça assim de alguém, mas enquanto vida tiver, faça os esforços necessários para unir a família, para poder você fazer coisas simples ou até mais complexas mesmo, e você agregar unidade na sua família. Que importância agregar os filhos, os irmãos, família mais distante, família mais de perto. Se esforce, amigos também, a comunidade que você convive, sabe? Una as pessoas, some, não se isole, contribua para isso, seja uma bênção. A sua família ser uma bênção e você ser uma bênção, ser um agregador. Então, seja um agregador em boas decisões, agregando isso para a sua vida, agregando pessoas que valem a pena, agregando essa ideia de abençoar. Tenha isso com você. Você é um abençoador. E agregar a unidade. Você ser um agente de união das pessoas. Pior coisa que tem é você ser instrumento de divisão, de contenda. Isso é abominação para Deus. Leia Provérbios capítulo 6, você vai se assombrar com o que está lá. Isso é como Deus vomita. Deus odeia isso. É uma abominação aquele que serve de contenda entre os irmãos. Então, traga isso para a sua vida. E Jesus fez tudo isso. Jesus agregou as boas decisões, as melhores para a vida dele. Jesus agregou pessoas. Primeiro foram 12, depois 70. Jesus também agregou a função de abençoar. A vida dele foi abençoar. Jesus agregou até alguém para cuidar, a unidade. Ele indo embora na cruz e ele dizendo: olha, João, essa aí é tua mãe, Maria. Mãe, esse aí é teu filho. Para um cuidar do outro, unindo, até na cruz. Então Jesus é o nosso exemplo
de alguém que entendeu que é importante agregar valor, bons valores. Segunda coisa, irmãos, que é importante demais, como agregar um valor para a sua família, é a ideia de organizar a casa. Organizar a casa. Eu fiquei surpreso em uma das idas a Israel. A gente teve o privilégio de ir na semana da Páscoa. E lá descobrimos que eles têm na cultura desses dias anteriores à Páscoa, o judeu é estimulado a organizar novamente a casa. Aí eu estou falando de coisas materiais, mas isso é um princípio geral. Ou seja, eles têm uma data no ano, inclusive, para fazer uma organização maior de doações, de dizer isso aqui fica, isso aqui sai, isso aqui é importante continuar, isso aqui não. Sabe? Por ordem. Se desfazer de algo, trazer algo. Como é importante organizar. Há muita gente precisando organizar a vida em muitas áreas. E o tempo vai passando. Pode ser a vida ministerial, pode ser a carreira profissional, por vezes o relacionamento com as pessoas, pode ser a dinâmica da vida como um todo. A pessoa é um grande desorganizado, não tem ordem, são vidas infrutíferas, bagunçadas. Você poderia render muito mais se você se organizasse, cheias de coisas pendentes, a lista só aumenta, tudo em aberto, porque a pessoa não é diligente para concluir nada na vida. Começa e não termina. Não tem projeto. Desorganização de vida. Não sabe nem para onde está indo. Começa uma coisa, se desestimula, vai para outra. Ou não vai para canto nenhum mesmo. Então organize sua casa. Nesse sentido é organizar a vida, a família. Veja o que é que está produzindo, o que é que não. Estamos no início do ano. Você pode pensar nisso. Dizer, meu Deus, isso aqui não está ajudando. Ah, pastor, não sei nem por onde começar. Peça ajuda. Você sabe da importância de alguém que é organizado poder lhe ajudar nisso. Há tantas pessoas que você pode contratar, inclusive, para fazer isso na sua vida. Abraão recebeu uma direção de Deus. Foi Deus quem deu a direção a ele. E obedeceu, mas ele precisou organizar as coisas. Não está no texto, mas está na vida. Perceba, ele precisou tomar boas decisões, estabelecer um plano, ordenar esse plano na vida dele. Eu lembro quando nos mudamos para a Inglaterra, para passar os 2 anos lá, e a gente pensou, meu Deus, a gente vai mudar mesmo, vamos mudar de país. E o que é que a gente vai fazer? A gente precisou pensar, precisou fazer um plano. O que é que nós vamos levar? Quando chegarmos lá, o que nós vamos fazer? Tudo isso, eu posso contar isso depois, batendo um papo com você, porque a coisa foi longa. Precisamos nos organizar com muito tempo de antecedência, ordenar a casa, ordenar a vida. A vida precisa ser planejada. E é interessante o detalhe aqui, partiu como o Senhor havia ordenado, dado uma ordem, botar em ordem. É interessante esse trocadilho, no português funciona, porque isso ordenou também a vida de Abraão. A ordem de Deus organizou a vida de Abraão. E se você continua lendo o texto, você vê, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Ló foi com ele, olha, já está dizendo quem foi. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou consigo sua mulher, Sara, seu sobrinho, todos os bens, olha, ele decidiu levar os bens, e as pessoas que lhe foram acrescentadas. Ele não, você vai também. Isso precisou ser visto, ser pensado. Então, claramente, Abraão ordenou a vida dele,
a família dele, para caminhar numa direção. Isso precisa ser feito na vida da gente. Ele obedeceu o comando de Deus, ele largou a vida que levava. Não, isso não cabe mais na minha vida, eu vou embora daqui. Não vou ficar, então não vou comprar mais terreno, não compro mais não, porque eu estou indo embora. Muda o ambiente, planeja a mudança, porque ninguém viaja para longe sem planejar, sem preparos, levando muita gente. Traçou uma rota, decidiu quem levar, comunicou isso a essas pessoas para elas se prepararem, provisionou o que precisava para a estrada, para o caminho e o que serviria depois, estabeleceu papéis. Você vai levar isso, você vai fazer isso, e aí partiu. E o texto diz que ele chegou, partiu e chegou. Então, ordenou, pôs em ordem. O que é que está fora de ordem na sua vida? Não decida isso agora não. Decida isso botando em oração. Se você não caminhou direito nesses últimos tempos, liste os problemas, liste aquilo que está te atrapalhando. Talvez algumas coisas vão ter que sair da tua vida. Fazer mudanças, de fato, que vão te ajudar. Ordene a sua casa. Vemos um chefe de família aqui, é o caso de Abraão, que recebeu uma direção de Deus, se programou, se preparou e cumpriu o seu propósito. Objetivos familiares são importantes. Ele cumpriu tudo em família. Você tem ouvido a voz de Deus? O quanto você tem sido diligente em fazer o que Deus manda? E dentro da sua casa, o que é que está precisando mudar? Você tem sido uma bênção lá? O que está fora de ordem? Se são as finanças, organize um plano de pagamento. Saia disso. Se é a vida espiritual, inicie a devocional, que tanto você precisa. Inicie o culto familiar, semanal, pelo menos, para começar. Abra um pequeno grupo no seu lar. Planeje isso. Pastor, é a saúde do meu corpo. A consciência é o início de tudo. Agora põe em prática. Contrate um personal. Se você não puder, converse com um, com o outro. Comece a caminhar na praia. Consulte um médico. Faça uma ajuda. Peça ajuda. Se exercite. Eu não sei que mudança você precisa. Mas você sabe o que está fora de ordem na sua vida. E se você conseguiu em todas as áreas da sua vida, está com tudo em ordem, parabéns. Agora planeje não sair disso. Eu acho que pouquíssimas pessoas podem entrar nisso, porque Deus falou comigo até que tem que correr para mudar também. Mas assim, se você for melhor que eu nisso, lembre-se de 1 Coríntios 10, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E é só o que pensa, né? Pode ser que você não esteja em pé, está pensando que está. Olha, a palavra do Senhor, ela é extensa. Eu vou dar só 2 exemplos aqui, em nos impelir a botar a vida em ordem. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, o verso 5, só um verso. Tito 1, verso 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Ele começa a dizer o que é que estava fora de ordem. Mas Paulo está dizendo a Tito, olha Tito, foi por isso, eu te mandei para Creta para você ordenar as coisas, botar tudo em ordem, está uma bagunça, está sem ordem. Olha a importância da ordem, a importância de você compreender que nosso Deus é organizado. E eu estava lendo Gênesis, né? A gente, sempre no mês de janeiro, a gente geralmente começa por Gênesis, né? E eu lendo Gênesis e vendo a criação. Meu Deus, que Deus organizado. Não sei se você já está lendo também. Mas que Deus organizado.
cria um mundo separando os dias, e eu ouvindo Augusto Nicodemos falando e dizendo como Deus é organizado, primeiro dia, o segundo dia, cada coisa descrita, como é feita. E chega no último dia, no sexto dia, com o ápice da criação do homem. Mas no sétimo ele descansa para nos ensinar que a vida precisa ser vivida de uma maneira, com muito trabalho, mas sabendo dosar a coisa certa, separando as coisas, ordenando as coisas e tendo tempo até para descanso. Isso não é perda de tempo, não. É importante. Até o Augusto Nicodemos falava que teve um tempo que, há pouco tempo atrás, ele estava sem obedecer isso, sem o descanso. Estava numa coisa assim meio louca de trabalho. E o que aconteceu? Entrou em burnout. Crise. Teve que parar, foi obrigado a parar por doença. É assim. E a segunda ilustração foi ao rei Ezequias. Que importância. O conselho era: põe tua casa em ordem, porque você será recolhido. Está em 2 Reis 20, está em Isaías 38, 1. Você pensa num rei que está com a vida desorganizada. E Deus manda um profeta, um Isaías da vida, ir lá e dizer assim: olha, rei, Deus tem um recado para você. Põe tua casa em ordem, viu? Sabe por quê? Teu tempo acabou. Você sabe da história, já pregamos aqui também sobre isso. Ele termina chorando, se arrepende, pede perdão a Deus, pede mais misericórdia a Deus. Deus ouve a oração, porque Deus é um Deus misericordioso. E concede a ele mais 15 anos de vida. Embora ele não mudou muito a ideia, se você continua lendo a história, foi uma tragédia que acontece depois. Vem Manassés. Mas enfim, o fato é, o recado de Deus para um homem, até para um rei: organiza a tua vida, tua família. Põe tua casa em ordem. Para Tito. Tito, foi para isso que eu te enviei para Creta. Para tu organizar as coisas. E o que Deus está dizendo para você hoje? Põe tua casa em ordem. Talvez não seja porque você vai morrer amanhã, queira Deus que não, viu? Mas é porque é um princípio de Deus para a nossa vida, família. Então, seja um agregador, sim, com tantas coisas que falamos. Agregue valor à sua família. Traga isso para a sua família ter mais, valor, qualidade. Mas também organize a sua casa. Organize. O que está fora de ordem, sente, converse em família. Olha, nós vamos ordenar isso aqui, os horários, ou vamos deixar de fazer isso. Isso aqui não está nos levando para um caminho bom. Converse, dialogue. Que importância é o diálogo em casa? Isso agrega muito valor. E caminhar juntos, no mesmo propósito, a mesma direção. A gente precisa crescer enquanto família. Em quê? É nisso? Vamos crescer nisso. Por fim, irmãos, mas tão importante quanto é reafirme suas bases. Reafirme suas bases. As bases familiares, as bases bíblicas, sabe? Por que eu estou dizendo isso? O verso 2 diz assim: farei de você uma grande nação. Olha só, olha o que Deus estava dizendo a Abraão. Eu vou fazer uma coisa grande. Abraão, na tua família, eu vou fazer uma coisa grande. Eu vou fazer de você uma grande nação. E o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, Abraão. E perceba que Abraão foi engrandecido por Deus, porque ele construiu também um alicerce. Você imagine se Deus disse para Abraão que ele ia fazer uma grande coisa. Portanto, Abraão, obedece. Vai, sai da tua terra. Vai me ouvindo, Abraão. O que eu vou fazer na tua vida, na tua família?
Eu quero engrandecer o teu nome. Eu quero fazer uma coisa grande. Eu vou abençoar através de você todas as famílias da terra. Aí Abraão não faz. Vamos dizer que Abraão ficasse lá. Então, é verdade, irmãos, que Deus quer nos abençoar. É verdade, irmãos, que Deus está com a mão estendida para o seu povo. Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos colocar em experiências fantásticas. Mas a gente precisa dar passos. Pensei num edifício, né? Um edifício só pode ser construído com uma base bem feita. Como é que Deus ia engrandecer o nome de Abraão se ele não tivesse a base sólida, a base da fé? Abraão era um homem de fé, um homem de obediência, coragem para obedecer. Isso tem que estar na nossa família. A fé precisa ser estimulada. Por isso que eu estou dizendo, reafirme a base. Quando você diz na sua casa, vamos hoje para a igreja. Quando alguém está meio fraco, dizendo assim, estou meio cansado hoje. Foi o dia todinho de praia. Não vou não. Quem está me ouvindo agora na internet está pensando, oh meu Deus, o pastor pegou pesado agora comigo. Ficou em casa por causa de um dia de praia. Deixou de cultuar o Senhor aqui com a gente. Aí você diz, não, ir para a igreja é importante. Reafirmando coisas importantes. Porque se a gente deixa de fazer aquilo que importa, irmãos, a gente vai começar a cair em coisas, sabe? Se a gente não faz as coisas mais elementares, as coisas mais importantes aqui vão ficando para trás. Então, Abraão, esse exemplo de fé, esse exemplo de coragem de obedecer, o exemplo de amigo de Deus, essa é uma base muito forte. Ser amigo de Deus. Abraão foi conhecido. Tiago 2:23 vai mostrar Abraão sendo amigo de Deus. Que título importante. Mas para você ser amigo de Deus, o que é que você precisa fazer? A amizade precisa ser alimentada. A amizade precisa ser respondida. Ai, meu amigo, mas você não se reúne, você como é que vai fazer? Então, para você ser amigo de Deus, você precisa caminhar com Deus. Reafirme essa base na sua família. Sua família é de Deus, tem que caminhar com Deus. Ser corajoso para rejeitar as coisas que não são de Deus, que desagradam a Ele. Abraão se esforçou para andar com Deus. E andou. Olha que base importante na vida de Abraão. Ele era um adorador, Gênesis 22. Quando ele vai subir para o Monte Moriá para sacrificar Isaac, por que ele fez isso? Quer dizer, ele não chegou a sacrificar, você sabe da história. Não precisou, porque Deus provisionou para ele. Mas aquilo era uma adoração, era um sacrifício a Deus. E se você olha a história, Abraão faz altares em vários momentos. Tem um capítulo que não decorei agora qual, mas que mostra, só no mesmo capítulo, 2 ou 3 altares que Abraão constrói. Um adorador. Que coisa importante. Quando ele diz em Gênesis 22, verso 5, né? Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Porque era a prática de Abraão, era um adorador. Adorava a Deus. O Isaac, adolescente, a gente não sabe muito bem a idade, provavelmente era um adolescente, já estava acostumado. Pai, cadê o cordeiro? Porque ele já sabia que uma adoração era oferecida um cordeiro. Abraão nos ensina a sermos adoradores. Aí o cara fica em casa. O filho não se acostuma a vir para a igreja. O filho não sabe o que é uma sala do ministério infantil, porque não vem. Quando vem, fica dando trabalho. Não fica querendo ficar na sala. Quando não conhece a Bíblia e vai ser adolescente, que é um período de muita investida do inimigo
para as crianças que estão se tornando adolescentes se envolverem com tantas coisas, aí não quer mais vir na igreja. Você sabe que as igrejas na Europa, que são poucas, tem mais idosos, ou criancinhas, ou idosos, porque não tem estímulo para esse período aí da adolescência e da juventude continuarem. Não conhecem a palavra. Muita gente sem conhecer. Já dizem que lá é um continente pós-cristão, a Europa. Então, Abraão era generoso. Gênesis 13, ele deixa Ló escolher a terra. Olha que base importante. A generosidade. Abraão era hospitaleiro. Em Gênesis 18, aqueles 3 que chegam lá, anjo. E ele está lá para hospedar. Dizimista. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Um dizimista. Que base importante. Entender que a gente devolve e devolve a Deus. Abraão soube defender a família quando foi resgatar Ló. Que base importante você defender sua família. Lutar por ela. Lutar. Quantas bases importantes na vida de Abraão. Abraão amava profundamente o filho. Que base importante o amor. São bases. Reafirme as bases na sua família. Como? Estudando a palavra junto, conversando, lembrando da importância de cada uma das coisas. Em Gênesis 22, o verso 2 mostra Deus falando para Abraão: olha, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Olha esse detalhe, a quem você ama. Abraão sabia o que era amor. E Abraão ainda nos ensina uma última lição: viver por propósito. Obedeceu a Deus, indo para uma terra que nem conhecia, abençoando as famílias da terra, algumas tantas que ele nem conheceria, sendo instrumento de Deus, sendo um missionário, sendo amigo de Deus, visualizando a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 11, o autor mostra, olha a intimidade de Abraão. Ele não dá esse detalhe, como é que Abraão sabia, mas Abraão esperava a terra celestial. Você pode ler depois, não vou ler que não dá tempo, já estou terminando. Então Hebreus 11 mostra Abraão visualizando a terra que era celestial. Por isso que ele se considerou um peregrino na terra. Olha, Deus mandou ele para uma outra terra. Ele chegou, o texto que a gente leu diz que ele chegou. Mas ele sabia que não tinha chegado. Sabe por quê? Porque Deus já tinha comunicado para ele: há uma outra terra, Abraão. A terra espiritual, essa é celeste, que você vai. Hebreus capítulo 11 mostra isso. Conhecia porque era amigo de Deus, porque conversava com Deus. Abraão ficou sabendo de coisas que talvez eu e você, a gente tem deficiência hoje. Porque era amigo de Deus, precisamos reafirmar essa base, para a gente ser também amigo de Deus. Uma família que é amiga de Deus em todo o tempo. Quero concluir dizendo que não há idade para a gente mudar a nossa história. Não há idade. Talvez você caminhou até aqui, você fez muita coisa já legal para Deus. Já serviu muito a Deus. Talvez alguns que estão me ouvindo podem dizer assim: pastor, eu já estou no final da minha carreira ministerial, da minha carreira de serviço a Deus. Olha, eu posso dizer a você que talvez você esteja muito enganado. O texto que nós lemos mostra Abraão começando essa peregrinação aos 75 anos. Você leu comigo, acho que é o verso 4 ou 5. 75 anos. Não há desculpas para nós, irmãos. Nós precisamos agregar valor à nossa família. Nossa família pode ser melhor do que é hoje? Pode.
nossa vida pode ser mais inspiradora para outros do que é hoje, pode. Deus quer que nós façamos muito mais do que a gente já fez, certamente. E o que vai fazer a diferença? O que eu e você vamos fazer com isso. Então, decida hoje trazer esse novo valor para você. Se sua família já é uma bênção, amém. Agregue mais valor. Lembra da loja, do exemplo da loja que eu disse a você? Ah, pastor, minha família já é uma bênção. Ótimo. Maximize ainda mais, para ela ser mais abençoadora ainda. Em outras coisas que você talvez não está fazendo, mas pode fazer. Quem vai dizer? Você com Deus conversando. E talvez a sua família não caminhou tão bem, não veio até aqui. Não desista. Não desista. Nossa vida tem esse aprendizado com Abraão. Nós podemos começar nova história. Uma nova história. Deus pode ter para você hoje. Basta você crer. Basta você decidir. Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Seja um agregador. Agregue boas decisões. Agregue pessoas que valham a pena na sua vida. Agregue a função de abençoar. Seja um abençoador. Agregue a unidade. Seja um defensor da família, da unidade na sua família. Mas organize a casa. Deixe tudo bem ordenado. Aquilo que não estava indo tão bem, melhore, organize e reafirme as bases que são importantes para a sua vida e para a sua família. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de começar esse ano ouvindo, Senhor, um exemplo tão importante que é o exemplo de Abraão. Um homem que nos estimula, Senhor, a rompermos com a mesmice. Um homem que reconstruiu a vida para fazer grandes coisas para o Senhor. Um homem que construiu valores novos, coisas novas, e levou a família junto. E a família te serviu. E a família, ó Deus, fez grandes coisas para ti. Deus, que a gente possa também fazer grandes coisas para o Senhor. Constrói conosco, Senhor, uma nova história. Constrói conosco um novo momento de vida. E que esse ano, 2025, a gente possa brilhar a luz de Jesus em nós. Glorificar ao Senhor com o nosso estilo de vida. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.